Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 12 de junho e vamos lembrar a vida de Santo Onofre. Santo Onofre foi um eremita da nossa igreja, do início da igreja no século IV, século V. A gente sempre é bom contextualizar porque quem são os eremitas? Os eremitas eram aqueles homens e mulheres que no início da igreja partiam para o deserto para viver uma vida em total unidade, total intimidade com Deus. Então se afastavam do mundo. Era uma espiritualidade própria de uma época, que às vezes a gente encontra ainda até nos tempos de hoje, mas não é muito comum. Mas por que é importante a gente conhecer a vida desses santos? Para mostrar como que Deus vai agindo de acordo com a necessidade dos tempos, vai desenvolvendo e vai suscitando, a cada tempo a espiritualidade própria para aquele tempo. Então, Santo Onofre viveu como eremita no Egito. Como que foi essa vida? Como que era esta vida? Então, era uma vida totalmente entregue, despojada. Você imagina viver só no deserto. É um confrontar-se consigo mesmo diante de Deus, sem nenhuma distração, sem nada. Eu e Deus, absoluto na minha vida. Então, a gente vai saber da vida de Santo Onofre através do relato de um abade chamado Pafúncio. Pafúncio era um monge que costumava perambular pelo deserto, visitando esses eremitas, Ele visitava alguns eremitas na região de Tebaida. Então, enquanto ele estava fazendo uma dessas perambulações, vamos assim dizer, no deserto, ele estava já há 21 dias andando pelo deserto, exausto, caiu, o peso, do tempo, do calor, da sede. E aí ele cai. E, de repente, quando ele levanta os olhos, ele viu diante de si uma figura que não parecia humana. Era uma pessoa, mas, assim, não tinha nada, visivelmente, assim, para identificar. Era um homem idoso, um cabelo grande, barba grande, totalmente desgrenhado, que caía até o chão e estava recoberto pelos pelos de um animal, um manto de um pelo de um animal e uma tanga de folhas. Então você imagina que ele olha assim e por quê? Os eremitas a gente tem que lembrar como viviam totalmente no deserto, então não tinha roupa, não tinha onde comprar roupa, onde comprar comida, essas coisas. Então viviam do que achavam para comer no deserto, se vestiam com aquilo que encontravam, pelos e tal. Então não cortava cabelo, não cortava barba, porque não tinha nenhum tipo de utensílio. Então foi dessa maneira que ele encontrou o Santo Onofre. E aí, o primeiro pensamento do Pafúncio foi sair correndo dessa figura estranha. Mas o Pafúncio escuta a voz mansa, doce, que diz: não corra, não tema, eu sou um servo de Deus. Então isso acalma. E aí ele retorna e começam a conversar. E aí o Santo Onofre vai contar para Pafúncio o seu nome e vai explicar sua história. Ele era monge em um mosteiro e depois sentiu o chamado de Deus à vida solitária. E aí seguiu para o deserto para levar uma vida eremita, a exemplo de São João Batista e do profeta Elias. E há 70 anos ele estava vivendo no deserto, alimentando-se de ervas, de alguma fruta, de alguma tâmara, alguma coisa que encontrasse. Falou sobre a fome e a sede que sentia, mas o conforto que Deus sempre lhe dava
alimentando-o com os frutos de uma tamareira que ficava próximo da gruta que ele estava. Então, ele vai conduzir Pafúncio à sua gruta e ali conversaram sobre Deus, sobre a experiência, sobre o amor de Deus. E, de repente, enquanto eles rezavam, aparece diante deles um pão e um copo e um jarro de água que vai alimentá-los para a noite. E o Pafúncio vai também conversar, vai falar do seu desejo de se tornar um eremita, mas Onofre fala, olha, não é essa a vontade de Deus. Deus o enviou aqui para que você estivesse comigo ao meu lado agora que eu vou partir. E então, logo depois, o santo Onofre vem a falecer nos braços de São Pafúncio. Então, era o dia 12 de junho, por isso, retornando à cidade, Pafúncio vai escrever a história de Santo Onofre, divulgando em toda a Ásia, e essa história chega até os dias de hoje. É o dia, né, que celebramos o Santo Onofre, esse homem que, durante 70 anos do deserto, foi consolado, alimentado por Deus, rezando e intercedendo pela humanidade. Então, que ele venha hoje também nos ensinar a ser essa pessoa totalmente dedicada ao Senhor, ouvidos atentos a essa voz. E é bonito a gente entender nessa história, né? O cuidado, o zelo, o amor que Deus cuidou, deixando que Onofre estivesse sempre com ele, nunca sozinho. E na hora da morte, providenciou um amigo para estar ao seu lado. Então, que Santo Onofre esteja também intercedendo por nós, para que nunca percamos a esperança, para que estejamos sempre, sempre confiantes na providência do Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Santo Onofre, rogai por nós. Os santos ou nada.